Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Renata, sou enfermeira há 10 anos, pós-graduada em gestão hospitalar e auditoria, tá? Trabalho no hospital e hoje eu tô aqui pra me dar uma aula um pouquinho para vocês sobre cuidados no período Greenberg. Tá? Durante esse período é muito importante cuidar de enfermagem. Tá? Durante o puerpério imediato. O auxiliar, o técnico, deve estar atento ali nas primeiras horas após o parto, tá? Para prevenir complicações, tanto complicação física, complicação emocional, tá? Eu vou estar falando com vocês um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode erguer a mão, que a gente vai estar tirando as dúvidas, vai estar conversando. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, monitorização dos sinais vitais. Frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, pressão arterial, temperatura. Tá? O porquê a importância desses sinais vitais? Porque após o parto, a gente tem que estar avaliando os lóquios. O que são os lóquios? É um sangramento como se fosse uma menstruação, vermelho ou sanguinolento, que a gente chama de rubra ou cruenta, presentes até o terceiro ou quarto dia após o parto, tá? Constituído de um sangue vermelho intenso, tá? Geralmente, a quantidade normal do fluxo é como se fosse um fluxo menstrual, né? E por que é importante, então, a monitorização dos sinais vitais? Caso de muito sangramento, a paciente pode entrar em choque, tá? E em choque, o que vai alterar dos sinais vitais? Altera a frequência cardíaca, altera a pressão, altera a frequência respiratória. Então, assim, vamos ficar de olho, teve alteração no sangramento? Comunicou o médico o porquê que está sangrando fora do normal. Pode ser que tenha resto placentário, o médico vai avaliar e vai ver o que está acontecendo, né? Aí, se o médico achar necessário, ele vai pedir um hemograma, vamos avaliar o hemograma, tá? Se a hemoglobina estiver muito baixa, o paciente precisa de uma transfusão sanguínea, tá? E no momento da transfusão, o que a gente precisa ficar atento? De novo, a gente volta para os sinais vitais. Os sinais vitais são muito importantes. Tá? A gente não pode deixar de verificar os sinais vitais de jeito nenhum, tá? Então, se o paciente precisar de transfusão sanguínea, a gente volta para os sinais vitais, verificar os sinais vitais, está sempre atento quanto a isso, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre a involução uterina. A involução uterina geralmente é acompanhada por cólicas, e a velocidade depende da quantidade de gestações anteriores, tamanho do recém-nascido. Se a mulher estiver amamentando, a liberação da ocitocina, a sucção, isso ajuda o processo involutivo. Então, a gente tem que sempre estar em cima ali da paciente para amamentação, que também ajuda na involução do útero, tá? Massagem no abdômen, então a gente tem que estar sempre atento quanto a isso, tá? Avaliação da episiotomia. Quando tiver epísio, o que a gente tem que ficar atento? Sabonete para passar após, né, a epísio, sabonete neutro, né? Na hora do banho, né, lavar bem com água e sabão, sabonete neutro. Ficar atento na região íntima, se não tem ponto de inchaço, ponto de vermelhidão, né? Se tiver algumas coisas assim, a gente tem que comunicar ao médico, né? O médico vai avaliar, vai passar antissépticos, analgésico, repouso. Repouso é muito importante, tá, gente? E outra coisa, a avaliação das mamas. Na avaliação das mamas, o que a gente tem que observar? Se não tem rachadura, tá?
Conversar com a mãe, sempre oferecer as duas mamas. Por que oferecer as duas mamas? Para não empedrar o leite, tá? Geralmente mãe de primeira viagem tem um pouco de dificuldade quanto a isso, tá? Então primeiro um lado a gente vai falar para a mãe oferecer, depois o outro lado, tá? Para a gente estar oferecendo as duas mamas para não aconteça caso de empedrar o leite. Na hora do banho também, debaixo do chuveiro, quando a água cai quentinha lá, pedir para a mãe estimular o peito, tá? Aperta um pouquinho de um lado, aperta um pouquinho do outro, que também vai ajudar a estimular a não empedrar e também a descer o leite, né? Quando houver rachadura na mama, o que dá para fazer? Rachadura na mama pode ser a má pega do bebê. Então, posicionar o bebê certinho, no colo, ali certinho, ver se tá confortável pra mãe, né? Se tiver aquela almofada de amamentação, ajuda bastante. Colocar o bebê certinho lá, sentado, com a boca, tem que pegar o bico inteiro, tá? Não pode ficar nada de fora, pra ter uma boa pega. Tá. Caso de rachadura, o que a gente vai fazer? O que a gente geralmente orienta? Pode passar o próprio leite materno mesmo, né? Tira um pouquinho ali, com a mão, lógico, limpa, né? Lavar a mão com água e sabão sempre, antes da amamentação. Passa um pouquinho do leite ali, isso ajuda a cicatrizar, tá? Outra coisa que é muito importante, um incentivo à ingesta de líquidos. Quanto de líquido? Você vai oferecer água, chá, o que for melhor para a mãe. Lógico que a gente não vai oferecer coca depois acabou de ganhar o nenê, né? A gente não vai oferecer para a família trazer coca, essas coisas. Mas água, chá, água de coco, isso ela pode tomar à vontade. Uma alimentação saudável, né? Uma alimentação saudável, fruta, verdura, né? Tudo isso ajuda também, tanto na amamentação quanto na recuperação para a mãe, né? Alguém tem alguma dúvida até aí? Tudo certo? Não? E tudo isso, gente, tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. A gente tem um relatório de enfermagem. O que a gente vai escrever no relatório de enfermagem? Tudo. Tudo que aconteceu com a paciente durante o período que ela teve internada no hospital. Desde quando ela saiu da sala de parto até o dia da alta, tá? A gente vai anotar tudo que eu falei, tudo. O que a gente teve de intercorrência e o que não teve de intercorrência com a puérpera, tá? Porque assim, pode acontecer alguma coisa ali e a mãe falar que aconteceu diferente. Então, é a palavra dela contra a nossa. Então, é muito importante que seja anotado tudo em relatório. Não esqueçam disso, tá? Relatou tudo, assinatura, nome e o carimbo, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida para a próxima aula? Tudo certo? Então é isso, gente.